Polarização é a maior aposta dos professores de física para o Enem 2025. Isso se deve a inúmeros artigos científicos que estão sendo divulgados a respeito desse tema e também diversos vestibulares estão comentando em questões a respeito do fenômeno de polarização. Então, se a gente fosse apostar algo de fenômenos ondulatórios para a prova do Enem 2025, a aposta seria polarização. E eu vou te mostrar aqui uma questão que é de nível difícil e você não pode se surpreender na hora da prova quando algum ponto citar a famosa lei de Malus, tá? A gente não estuda isso no ensino médio, mas a lei de Malus ela serve como base, um repertório teórico para explicar a polarização. Ah, Daniel, se não aparece no ensino médio, por que você vai passar? Porque isso aqui é um repertório. Se o Enem citar essa lei, ele precisa descrever a lei e você vai fazer a interpretação na hora da prova, beleza? Vamos ler aqui a questão a respeito de polarização, a respeito da lei de Malus. Um estudante conduziu um experimento utilizando duas lentes polarizadas de acetato e uma lâmpada incandescente como fonte de luz. Inicialmente, as lentes estavam alinhadas para permitir o máximo de transmissão de luz, formando um ângulo de 0 graus, uma em relação entre a outra, dos polarizadores. Em seguida, uma das lentes foi girada incrementos de 45 graus e a intensidade luminosa foi transmitida, que foi medida, por um receptor de luz, um fotômetro. Os dados foram obtidos e registrados a partir de um gráfico. Aí a gente percebe ali que esses gráficos, eles estão mostrando sempre, 0 graus, 90 graus, 180, 270, 360. Daniel, como é que vai ser essa parte da luz? Onde é que vai ficar 100%? Onde é que vai ficar 50%? Onde é que vai ficar 0%? A gente precisa encontrar essa resposta aqui. Mas vamos lá, o que é que a gente sabe sobre polarização? Polarização é aquele fenômeno ondulatório, na qual uma parte da luz vai ser seletivizada. Então, para que a parte da luz seja seletivizada, eu preciso, antes de tudo, que essa luz tenha um caráter transversal. Ela oscila de cima para baixo e se propague da direita para a esquerda. Então, esse caráter transversal da luz é o que possibilita a polarização dessa luz. E vamos lembrar uma coisa, se o primeiro exemplo aqui da questão mostrava duas lentes, com grades polarizadoras formando ali o ângulo de 0 graus, é porque as duas estavam assim, paralelas. Concorda comigo? Ah, Daniel, mas eu fui girando incrementos de 45 graus. E perceba que à medida que você foi fazendo esse giro, 45 graus em cada uma, você foi produzindo ali um bloqueador, uma seletivização de uma parte específica dessa luz. Imagina onde é que de fato vai existir o bloqueio? Quando as lentes estiverem perpendiculares. Quando os filtros polarizadores estiverem assim, perpendiculares. Então, quando tivermos, olha só, duas lentes sobrepostas e os filtros estiverem perpendiculares, aí sim a gente vai ter um bloqueio total dessa luz. Perceba que aqui a luz passa numa direção, aqui passa em outra. Então, se eu bloqueio as duas entradas, toda a luz vai ser bloqueada. Eu quero mostrar para você a analogia aqui a partir de uma simulação, tá? Imagina que eu tenho uma fonte de luz, certo? Incidindo sobre duas lentes, que é justamente o experimento mostrado pelo Malus, em que eu tenho um polarizador e eu tenho esse analisador. Perceba que a luz, ela está incidindo aqui e está sendo recebida por aquele fotômetro com um valor de 195 lux, que seria uma unidade de intensidade luminosa. O que é que eu vou fazer? O primeiro polarizador, o primeiro filtro, eu vou deixar com 0 graus, e o segundo eu vou deixar, olha só, com 90, tá? Perpendicular ao primeiro. Quando eu tenho um filtro polarizador que está perpendicular ao segundo, perceba que eu tenho um bloqueador total. Olha só a intensidade luminosa que chegou aqui. Toda, né? Então quer dizer que com 90 graus eu tenho um primeiro bloqueador, né? Isso. Perceba que quando a gente tinha um polarizador simples, apenas 50% da luz passava. Quando eu coloquei outro filtro polarizador na frente, perpendicular àquele primeiro, nada passou. Eu tenho um bloqueador. Então aqui nesse gráfico, o que é que eu vou encontrar? Um filtro, olha só, que quando elas estiverem com 0 graus uma para outra, vai ter 100%, porém, quando eu tiver com 90 graus perpendicular, eu teria justamente uma intensidade nula, uma intensidade zero. Ah, Daniel, tem algum aí que tenha outro formato de gráfico? Não. Inclusive, você não precisa
ter essa informação, se o gráfico vai ser linear, se o gráfico vai ser trigonométrico, exponencial, você não precisa saber. O que você precisa saber é que quando você tiver lentes perpendiculares, olha só, você teria justamente intensidade zero. Em nenhum outro caso mostra perpendicular igual a zero. Nenhum outro caso mostra. Então só isso aí vai mostrar perpendicular igual a zero. E perceba que os múltiplos também, né? Ó. Perceba que eu vou dar uma outra volta ali, ó. E quando sempre tiver filtros paralelos, a intensidade vai ser de 100%. Então isso aqui é uma questão difícil, tá? Sobre polarização que pode aparecer na tua prova, falando sobre a famosa lei de Malus. Questãozinha interpretativa que você precisa trazer a informação básica da polarização de casa, beleza? Fica ligado.